Olá, é com satisfação que mais uma vez vamos juntos estudarmos um pouco da Palavra de Deus. Vamos pedir a presença do Espírito Santo em nossos corações, nos iluminando? Oremos. Querido e amorável Pai, reconhecemos que sem Ti nada somos. Queremos, Senhor, ser instrumento em Tuas mãos, que a mensagem possa ser Tua e não minha. E que as pessoas venham entender essa mensagem e estudar cada vez mais para se aproximar de Ti. Isso lhe pedimos e agradecemos em Teu santo nome. Amém. Hoje vamos estudar sobre perfeição e perfeccionismo. É um estudo extra, focalizado mais para adventistas, né? E um grande dilema que está tendo hoje em nossa sociedade. Primeiro vamos falar sobre alguns erros comuns. Eu vou me ater a 3 exageros na linguagem que acontecem muito, é comum. Você vai ver os exageros e vai notar que isso acontece com muita frequência, né? Primeiro exagero é sobre perfeição absoluta. E perfeição absoluta é um atributo divino. Os seres humanos não possuem perfeição absoluta. Nem os anjos possuem perfeição absoluta, nem o homem antes do pecado era perfeito absoluto. Não, perfeição absoluta é um atributo exclusivamente divino. Só Deus sabe todas as coisas. Uma pessoa, quando ela vai além do esperado, ela já é meio que um especial, né? Já não é perfeito absoluto. Igual, você vê uma criança, ela corresponde todas as expectativas para aquela idade. Ela é educada, ela é obediente, ela é estudiosa. Aí você já fala, nossa, que criança perfeita. É uma criança perfeita, ela corresponde às expectativas para aquela idade. Agora, quando uma criança é, digamos que mais que perfeita, ela sabe todos os cálculos de matemáticas, né? Ela já não é uma criança considerada perfeita, é uma criança especial, né, autista ou coisa assim. Então, perfeição bíblica, perfeição exigida do homem é perfeição de caráter, né? Olha o que o Ellen White fala sobre o assunto, numa citação em Atos dos Apóstolos, página 313, segundo parágrafo. Ele ensinava que o cristão precisa ser puro de coração e de vida. Jamais deve satisfazer-se com uma profissão vazia. Como Deus é santo em sua esfera, assim deve o homem caído, mediante a fé em Cristo, ser santo na sua. Então o homem caído deve ser santo em sua esfera, assim como Deus é na sua. Qual que é a esfera de Deus? Perfeição absoluta. E a nossa esfera é perfeição esperada, conforme aquilo que nos foi dado, aquilo que é requisitado de nós, né? Agora, outro exagero na linguagem é sobre a impecabilidade. O que é impecabilidade? Parar de cometer pecados com o poder de Deus ou estar numa condição que é impossível mais cometer pecados? Qual das duas definições? De acordo à lógica e de acordo com o dicionário, impecabilidade é ser irrepreensível. Você vê uma pessoa bem vestida, um amigo, né? E você olha para ele e você fala, nossa, você está impecável. Quer dizer que se ele cair na lama não vai se sujar? Não, impecável é uma condição de momento, né? E é quase a mesma coisa que perfeito. É naquilo que é esperado. Não vai esperar de uma pessoa que ela vai estar tão bem arrumada que pode jogar água que não se molha, que pisa na lama e não se suja. Não. Isso é o que? Exagero na linguagem, exagero na comunicação. Adão antes do pecado, ele era impecável. Tinha uma natureza glorificada e mesmo assim pecou. E Lúcifer no céu, ele era o quê? Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Ele pecou sendo ser imperfeito. O livre-arbítrio nunca será tirado da raça humana. Não, a natureza vai ser glorificada, sim. Nós não possuiremos mais natureza pecaminosa na glorificação, sim, vai ser uma natureza santa.
Mas o caráter tem que ser santificado hoje, essa é uma grande questão, né? Mas Deus promete, e Ele, como sabe todas as coisas, eu não vou questionar, não haverá mais pecado depois, né? E veja uma citação de Ellen White, que está em Obreiros Evangelista, página 517, terceiro parágrafo. E exorta os irmãos filipenses a ser irrepreensíveis e sinceros, e a resplandecer como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa glorificar-me, não ter corrido nem trabalhado em vão. Então devemos o que? Exortar a ser irrepreensíveis. Depois alguém pode falar assim, mas isso aí Paulo falou para os filipenses, não é para nós hoje. A gente vai ver, pera lá, a questão dos princípios, né? E outro exagero e completamente fora do contexto. Fala assim, nossa, tem muita gente que quer ser igual a Deus. Ter Cristo como meu exemplo não é querer ser igual a Deus, né? Nós devemos nos assemelhar, o modelo é Cristo. E compara com Satanás. Quem queria ser igual a Deus no céu era Satanás. Mas, infelizmente, é ao contrário. O que Satanás queria? Satanás não queria ter o caráter de Deus. O que as pessoas, na maioria, pregam hoje é perfeição cristã, perfeição de caráter, e não ter o poder de Deus. Satanás, ele desejou sim ser igual a Deus, desejou o poder, mas o caráter não. Então, hoje, a pessoa que usa esse exemplo, na maioria das vezes, desejam o quê? O poder de Deus e não o caráter. Ela quer ir para o céu, mas não quer mudança de vida. Então isso sim, isso compara-se com Satanás. Uma pessoa que nasceu de novo, que entregou a vida a Cristo e que tem aí bons pensamentos, bons alvos a alcançar, jamais deve ser comparada com Satanás. São comparações assim terríveis, né? Agora, uma pessoa que quer ir para o céu e não quer abandonar o seu desejo pecaminoso, esse sim tem que comparar com Satanás, porque ele deseja o quê? O poder, mas não deseja o caráter. Quer ver? Vamos ver uma citação. Está em Desejado Todas as Nações, página 307, primeiro parágrafo. Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não seu caráter. Buscava para si o mais alto lugar, e toda criatura que é movida por seu espírito fará o mesmo. Assim serão inevitáveis a separação e a discórdia, a contenda. O domínio torna-se o prêmio do mais forte. O reino de Satanás é um reino de força. Cada indivíduo considera todos os outros como obstáculos no caminho de seu próprio progresso, ou no degrau sobre o qual pode subir para chegar a uma posição mais elevada. Então aí que é o reino de Satanás. Ele quer poder, os outros é obstáculo. Ele não quer caráter. O reino de Cristo é ao contrário. Todos nós podemos nos ajudar para ter uma sociedade melhor. E ninguém é obstáculo. Todos nós somos o quê? Parceiros, né? É uma diferença aí. Agora vamos a perguntas arrogantes. Também é feita muita pergunta inapropriada, né? Eu vou me ater a só uma delas. Existem perguntas que são até indecentes. Imagina uma pessoa, principalmente até do sexo oposto, perguntar para um desconhecido: olha, quanto que você ganha por mês? Qual que é a sua renda mensal? Isso não é do seu bico, ele pode responder, né? E tem pergunta que eu prefiro nem usar o exemplo. Mas olha só, a pergunta é o seguinte: você já atingiu perfeição de caráter? Você já é santo? Isso é uma pergunta muito inadequada. Uma pessoa cristã jamais faria uma pergunta dessa. Uma pessoa que faz uma pergunta dessa, infelizmente ela não está estudando a palavra de Deus. Pode estar lendo superficialmente, estudando não. Porque se ela estivesse estudando, ela viria claramente que ela está fazendo o papel do inimigo. Está tentando a pessoa ao orgulho e à presunção. Veja também Jeremias 17. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem poderá conhecer? Então o coração é enganoso. Ninguém pode conhecer o coração. Agora vamos ver uma citação comprovando que a pessoa tem sim que ser
perfeita. Tem que vencer o pecado nessa geração antes do selamento. E isso está em grande conflito, página 623. Agora, em sacerdote está a fazer expiação por nós. Devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia o nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Algum desejo pecaminoso é acariciado hoje pela raça humana, por meio do qual a tentação assegura sua força. Mas Cristo, ele declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe desse mundo, e nada ele tem em mim. João 14:30. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Aí alguns falam, isso aí é a condição de Cristo, né? Mas olha o finalzinho, né? Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Você quer subsistir no tempo de angústia? Tem um alvo, né, de ir ao céu, de estar um dia contigo com Cristo nas mansões celestiais, então você tem que estar nessas condições. Essa condição não se aplica somente lá ao pessoal daquela época, né? Agora vamos ter a interpretação bíblica. Nós não devemos interpretar a Bíblia. Eu vejo muitos conselhos aí, ele deve interpretar a Bíblia corretamente. Não existe interpretar a Bíblia corretamente. Nós devemos estudar a Bíblia. Interpretar a Bíblia está tudo errado. Interpretou, está errado. Quem interpreta a Bíblia é ela mesma. Então nós devemos estudar. Quer ver? Você vai ver alguns detalhes, né? Só que a Bíblia toda, ela não é só uma coisa. Tem profecias, né? Tem doutrinas, tem leis, tem histórias, né? Tudo, claro, serve para nosso conselho. E existem coisas que eram para a época, né? Ali o apóstolo, às vezes, um profeta, escreveu para a época dele, sim, claro. E existem coisas que escreveu para nossa época, né? Geralmente as profecias é para nossa época e geralmente as doutrinas é para a época dele. Agora, tanto doutrina para a época dele como profecia pode ter ali princípios, e princípios são eternos, serve para todas as épocas. Então, qual que é a tendência que a gente vê hoje? O apóstolo Paulo escreveu aquilo para a época dele, não tem muito a ver comigo. Não, Sofonias, Daniel escreveu aquilo para a época dele, né? Escreveu para a época dele, né? Mas qual é a essência? Qual que é o princípio? Será que não é para a nossa época? Por que eu não posso aplicar para a minha época? Né? Não tem um princípio? O princípio não é eterno? Agora você vai escolher, meu caro ouvinte, aonde você vai seguir? A teologia moderna ou uma claro assim diz o Senhor? Vamos separar isso aqui de forma bem clara. Primeiro vamos ver uma citação. Olha só. Essa citação está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 338, primeiro parágrafo. Nunca estamos ausentes da mente de Deus. Ele é nossa alegria e nossa salvação. Cada um dos antigos profetas falou menos para seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias são de utilidades para nós. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para nossa advertência. Levando em consideração apenas a época e o público dos profetas, né, tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia seria inútil para nós hoje. Então, não é assim muito que funciona, vamos continuar vendo. Existe algo que serve para todas as épocas, isso chamamos de princípio. Temos que ver a essência da mensagem, qual é o princípio. Os 10 mandamentos, por exemplo, ele tem 2 princípios, amor a Deus e amor ao próximo. Então, tem princípios só nos 10 mandamentos? Não, a Bíblia toda está cheia de princípios. Através da Bíblia conhecemos os princípios eternos, né? E o que acontece? Aí a tecnologia avança, o costume das pessoas mudam, só que tem uma coisa que não muda. A natureza humana caída, ela não muda, ela é a mesma no passado, no presente e no futuro. Natureza não muda, só vai mudar na glorificação. Então, por isso que os princípios se encaixam perfeitamente desde Adão até o último que será glorificado.
Por quê? Porque a natureza humana é a mesma. Então os princípios acabam sendo os mesmos. Por isso que a Bíblia não é um livro obsoleto, nem um espírito de profecia, porque ele é recheado de princípios, trabalha ali com a natureza e não com fatos tecnológicos que mudam, né? Vamos ver uma citação comprovando isso? Os conselhos deveriam ser estudados visando encontrar os princípios básicos que se aplicam à nossa vida hoje. O coração humano é o mesmo em todo o mundo. Os problemas de um são frequentemente os problemas de outro. Na repreensão dos erros de um Deus, pretende corrigir a muitos. Ele torna claro os erros de alguns, para que outros vejam e sejam advertidos. Então, olha só, Cristo torna claro o erro de alguns e os outros é advertido também. Então a gente tem que olhar a Bíblia, né, não com uma visão assim, é para os outros, né, aplicar para a vida dos outros lá. Devemos o quê? Aplicar para nós. Por que devemos aplicar para nós? Porque a natureza é a mesma. A natureza não mudou. E, como eu falei no começo, não é aconselhável interpretarmos a Bíblia, porque a gente acaba deduzindo, adivinhando. Os adivinhos não entrarão no reino do céu. Você vê muito hoje, né, os teólogos modernos falando assim, olha, você tem que entender o que o profeta estava querendo dizer. O que o profeta estava querendo dizer? Você não sabe o que uma pessoa está querendo dizer hoje? Não é melhor a gente reter-se naquilo que o profeta disse, ao invés de ficar tentando adivinhar ou deduzir o que o profeta queria dizer? Né? Isso é um absurdo, querer entender o que o profeta queria dizer. Isso não é do nosso bico, não tem passagem nenhuma, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, aconselhando a gente deduzir o que os profetas queriam dizer. E pode notar, pode prestar atenção nos teólogos modernos de hoje. Maioria deles, o que? Vai lá para o grego ou para o hebraico para tentar entender o que o profeta estava querendo dizer. Mas esse não é o conselho divino para estudarmos. O conselho divino para estudarmos é o que? Retermos os princípios, né? Olha só, vamos ver uma citação em Ciência do Bom Viver, página 442, terceiro parágrafo. É em alto grau a teologia, segundo é estudada e ensinada, não passa de um registro de especulações humanas, servindo apenas para escurecer o conselho com palavras sem conhecimento. Com demasiada frequência, o motivo de acumular muitos livros não é tanto o desejo de obter alimento para a mente e alma, como a ambição de se relacionar com os filósofos e teólogos, o desejo de apresentar ao povo um cristianismo em termos e frases eruditos, né? Eu sei que tem gente que, por causa de uma vírgula que às vezes eu coloco errado, ele não leu o contexto. Várias pessoas, né? A gente sabe disso. Ele já aquele palestrante lá coloca uma vírgula fora do lugar. Então, qual que é o desejo hoje? Se parecer com o mundo e não levar uma mensagem verdadeira e não defender uma mensagem verdadeira. Agora, tendo isso em mente, vamos analisar apenas 2 textos bíblicos, né? Através dos princípios e não de interpretar. Só estudar. Vamos estudar junto. E agora vamos a técnicas de estudo e não de interpretação. Sofonias 3:13, o primeiro, né? O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentiras, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, se deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Tem gente que fala assim, olha, a gente tem que ver que Sofonias estava falando para aquela época, ali depois que Israel fosse conquistado ali, né? Eu pergunto, será que é só para aquela época? Eu não vejo só para aquela época. Eu vejo esse texto de uma forma muito ampla, principalmente até para a Nova Terra. Por quê? Porque em alguma época existe garantia de que ninguém vai nos espantar? Não vamos ter problemas? Não vamos ter as aflições? Não, no mundo tereis aflições. Então esse texto aí eu vejo que ele é para todas as épocas. Mas o que eu vejo não é importante. A gente tem que estudar. Estudar. Vamos ver os detalhes. Quer ver? Vamos confirmar se eu estou vendo de forma correta, né?
A época, para quem é direcionado esse texto? Para quem é direcionado? Ao povo de Israel. Moderno, espiritual ou literal? Agora tem um problema. Quando os profetas do Antigo Testamento falavam, geralmente as profecias tinham duplo sentido, para o Israel literal e para o Israel espiritual. Então, por isso que tem aquela citação que a gente leu, que era mais para a nossa época do que para a época deles. Então, o que acontece? Uma profecia desse cunho é mais para o Israel espiritual do que para o Israel literal. Eu tenho que negar que isso foi falado para o Israel literal? Não posso negar, é inevitável. Até a interpretação coerente, lógica da Bíblia, deixando a Bíblia mesmo interpretar, né? Ali, claro, foi falado para o Israel literal. Agora também vamos ver a interpretação de princípios. Porque foi falado para o Israel literal, não tem princípios para nós hoje, não tem lições para nós hoje, né? Qual que é o princípio que rege ali? A obediência. Então, acaso obediência ela tem época? Hoje nós podemos ser desobedientes tranquilamente? Extraímos aí o princípio e vemos que é a obediência. Cristo mesmo chama a nossa atenção para o crescimento do mundo vegetal como uma ilustração da operação de seu espírito para manter a vida espiritual. A seiva da vinha, subindo da raiz, difundia para os ramos, promovendo o crescimento e produzindo flores e frutos. Assim, o poder vitalizante do Espírito Santo, que emana do Salvador, permeia a vida, renova os motivos e afeições e leva os próprios pensamentos à obediência da vontade de Deus, capacitando o que recebe a produzir os preciosos frutos da obra santa. Então, o que acontece? Para que existe religião? Para que existe igreja? Para nos capacitar a obedecer. Se não precisássemos de obediência, não precisaríamos de igreja, né? Não precisaríamos de Cristo, todo mundo ia ser salvo e pronto. Não, obediência é um requisito para hoje. Então, Sofonias 3:13 serve para nós hoje e para todas as épocas serviu o princípio ali. É o princípio que dá obediência. Vemos isso claro. Agora, Mateus 5:48. Eu já vi cada absurdo desse texto. Nossa. Ó, sede-vos perfeitos, como perfeito é vosso Pai que estás no céu. A gente já estudou perfeição. Deus deseja a perfeição que em nossa esfera. Então esse texto não tem muito nem o que comentar. E as pessoas, né, que viajam, inventam coisas, né, confundem, igual o texto de Ciência do Bom Viver, uma teologia que serve só para obscurecer. E para quem é direcionada essa mensagem? Claro, Cristo estava falando para o seu povo. Qual que é a essência dessa mensagem? Ser perfeitos em nossa esfera. Cumprir aquilo que é esperado de nós hoje. Essa é a essência do texto, né? Agora, será que isso não se aplica a nós hoje? Né? Vamos ver uma citação de Ellen White confirmando que isso aplica a nós hoje sim. Em Visões do Céu, página 90, quarto parágrafo. A essência da mensagem é perfeição, ou completa obediência à palavra de Deus. Esse princípio se aplica a nós hoje? Veja uma citação comprovando. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terão o selo do Deus vivo. Os que planejam pecado e o praticam serão omitidos. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados no grande dia do antítipico da expiação serão reconhecidos e assinalados como dignos de proteção de Deus. O nome dos que firmemente desejam e esperam o aparecimento do Salvador, e por ele anseiam mais ardorosa e ansiosamente do que os que esperam pela manhã, serão contados como os selados. Então, irmãos, devemos o que? Abandonar o pecado, ter uma vida de obediência, ser perfeito em nossa esfera. Se não tivermos perfeição de caráter em nossa esfera, nós não seremos selados. O selamento não é lá depois, não. O selamento é hoje. Então, o que nós estamos escrevendo hoje? Nós vemos de forma clara nisso, que o selamento é hoje. Depois,
Só vão subsistir os que estiverem selados, os que estiverem com o poder de Cristo. A porta da graça não fecha para os salvos, a porta da graça fecha para os perdidos e fecha para as pessoas que estão em cima do muro. Eu aconselho, irmão, não fique em cima do muro, decida estar ao lado de Cristo. Não aceite tudo que as pessoas falam. Confirme na Bíblia se de fato as coisas são assim. E se quiser esse estudo, eu posso passar por e-mail. Vai aparecer o e-mail aí embaixo. Posso mandar por e-mail. Peça o e-mail, estude. Agradeço a sua atenção e até o nosso próximo encontro.